Bom, então eu vou lendo aqui o termo de uso da imagem e voz, para que a gente não se prolongue muito. Primeiro, acho que eu nem me apresentei, entrei tão tentando consertar aí o microfone. Meu nome é Renata Dawashi, eu vou coordenar a sessão que a gente está aqui hoje. Agradecer ao evento, né, ao encontro do Clio, agradecer aos organizadores, enfim, pelo convite. Como essa sessão está sendo gravada, eu vou ler aqui o termo de uso de imagem e voz, para que vocês, enfim, concordem ou não. As sessões coordenadas dos grupos de trabalho do 14º Encontro do Clio Psique estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, que é uma plataforma que a gente está usando. Serão gravadas e posteriormente publicadas no canal do YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ. Declaro estar ciente e autorizo, a título gratuito, utilizar a minha imagem em todo e qualquer material, como imagens de vídeo, fotos e voz capturados no evento. Os materiais poderão ser veiculados em qualquer época, sem aviso prévio, em qualquer tipo de mídia eletrônica vinculada ao Clio Psique, como sites, páginas no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dentre outros. Também declaro que essas imagens não violam os direitos de imagem e de privacidade do cedente e que tenho ciência que este material, constituído por imagens e sons, pertence exclusivamente ao Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ. Certo? Todos concordam? Certo. Bom, como eu disse no início, a gente vai seguir a ordem das apresentações. Eu só queria saber se estamos todos aqui. O Diego, a Fernanda, o Jorge Eduardo, o Yuri, que está aí, né? E a Irina. Fernanda, presente. Bom, então o Diego, que é o primeiro que vai apresentar, né? Já está aí, né, Diego? Então, gente, eu sou o Diego, eu sou doutorando em História das Ciências e da Saúde na Fiocruz e já vou explicando desde o início que eu sou historiador. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista. A minha orientadora é a Cristiana Facchinetti, professora Cristiana Facchinetti. Ela é psicóloga, psicanalista e trabalha com história também, mas eu leio muito a respeito, eu estou estudando o máximo possível, né, para realizar essa pesquisa, mas eu ainda eu não sou um psicólogo, né? Então eu estou falando do ponto de vista da história. A minha pesquisa, ela é sobre a circulação da psicanálise, né? Eu estou trabalhando com os Estados Unidos ali em meados do século XX. Pode passar. O título da pesquisa, provisoriamente, é esse, né, sobre psicanálise e sujeitos, expressões de uma cultura psicanalítica nas páginas de quadrinhos autobiográficos. Estados Unidos, 1970 a 1989. Na minha pesquisa, eu estou trabalhando com a ideia de cultura psicanalítica, que, explicando de uma maneira breve, a gente pode dizer que é o fenômeno no qual a psicanálise ela ultrapassa os muros das universidades, né, dos meios intelectuais e da clínica, e ela passa a ser apropriada pela sociedade, de um modo geral. Então, a gente observa o uso de teorias e conceitos psicanalíticos no vocabulário de leigos, no dia a dia, entre vários sujeitos, assim, né? Então, a gente vê que pessoas na sociedade, leigos em conversas comuns entre famílias e amigos, começam a usar teorias e conceitos da psicanálise. Isso muitos chamam de uma cultura psicanalítica. Um caso, isso aconteceu em grande parte do Ocidente, é claro, mas um caso muito específico sobre isso, que muito se comenta, é o caso dos Estados Unidos, que a psicanálise ela atingiu um prestígio popular tão grande que
algumas ideias e teorias. É claro que uma versão popular, né? A gente não diria a psicanálise, mas a psicanálise popular, assim, essa psicanálise do povo. Uma vez eu vi uma matéria que falava sobre a psicanálise de boteco, ou Freud de boteco. Seria quase isso. É, essa psicanálise popular, ela esteve tão arraigada à cultura dos Estados Unidos, principalmente entre os anos 1940 e 1980, que é muito fácil a gente perceber isso na cultura pop, por exemplo. Na literatura, ali da metade do século, a gente vê em Sylvia Plath, ela está falando o tempo todo da relação dela com a psicanalista, ela pensa a vida dela a partir da psicanálise. No cinema do Hitchcock também. E o que eu estou trazendo na minha pesquisa é a circulação da psicanálise num meio que é pouco explorado na história das ciências e na história da psicologia, talvez, que são as histórias em quadrinhos. Na minha pesquisa, especificamente, eu trabalho com autobiografias em quadrinhos, que são artistas do meio underground, né, dos anos 70 e 80, e eles surgiram no contexto da contracultura norte-americana, e eles escreviam histórias, misturando um pouco de ficção e autobiografia, para contestar o status quo, né, daquela sociedade. E nessas histórias, é muito fácil observar que quando eles estão contando a história da sua própria vida ou interpretando a sua personalidade, eles usam muitas ideias e teorias que têm uma raiz psicanalítica, ou eles falam muito sobre a psicanálise. Ou seja, era o que estava disponível ali naquela cultura psicanalítica em que eles vivem, né? Então eu estou meio que apontando como essa... De certa forma, a minha pesquisa é sobre o impacto dessa cultura psicanalítica na produção de subjetividades, né? Só que o que eu trouxe hoje aqui para a gente não é exatamente algo que... Não é uma autobiografia, né? Eu trouxe algumas obras de ficção, elas até o presente momento não vão entrar na minha tese, mas assim, isso que eu estou trazendo hoje diz muito sobre as formas que a psicanálise toma nesses meios populares, assim, principalmente na cultura pop, né? Como a cultura pop fala sobre a psicanálise. Pode passar, por favor. Pode passar mais um. Tem alguns aí que eu não vou usar. Mais um. Mais um. Essas duas histórias em quadrinhos são duas revistas que foram publicadas na década de 1950. A primeira delas, de 52, é sobre o estranho mundo dos seus sonhos. Ela foi tida como uma revista que promove o encontro entre Freud e Salvador Dalí. E é uma revista assim, que mantinha um certo contato com os leitores, pedia que os leitores mandassem seus sonhos para eles analisarem e desenharem. E essa outra revista, a Psicanálise, ela foi trabalhada num contexto muito específico. Ela mostrava processos de análise mesmo. E é sobre essa segunda que eu vou falar especificamente hoje. Pode passar mais alguns slides. Por favor. Mais um. Aí. Essa história em quadrinhos, a revista Psicanálise, ela surgiu num contexto muito específico, da metade do século XX, porque era um momento em que, nos Estados Unidos principalmente, as histórias em quadrinhos estavam passando por uma censura, né? Tava rolando uma crítica muito grande às histórias em quadrinhos. Muita gente estava criticando, essas críticas estavam tomando enfim, estavam circulando muito na sociedade e aumentaram muito assim quando um psiquiatra escreveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes, na qual ele apontava as histórias em quadrinhos como a principal causa de delinquência juvenil, que era um assunto muito comentado naquele momento. A gente tem que lembrar que é um momento de Guerra Fria,
macartismo estava muito forte. Então, tudo aquilo que fugia um pouco do ideal de família feliz do American Way of Life era visto como suspeito, né? Então, deveria meio que ser banido da sociedade. E aí, as histórias em quadrinhos meio que foram um alvo de crítica nesse momento. E especialistas, principalmente esse psiquiatra, começou a aparecer na televisão, em jornais, falando, não, o problema está nas histórias em quadrinhos. Nisso, as editoras, elas se reuniram e fizeram um código, um tipo de autocensura, que era o Código dos Quadrinhos, que estabelecia regras sobre o que poderia e o que não poderia ser publicado a partir de então. As revistas que passassem nessa censura recebiam esse selinho que a gente vê aí no slide, né, mostrando, não, tá aprovado pelo Código dos Quadrinhos ali. Pode passar. A editora mais prejudicada, poderíamos dizer assim, nesse momento, foi a Entertainment Comics, ou EC, né, como é mais conhecida. Porque essa editora, ela era a mais rica naquele momento, e a maior parte das suas histórias eram histórias de terror, eram histórias de violência, histórias de crime, e elas vendiam muito nisso. Só que tudo que eles publicavam era proibido pelo código. Então eles tiveram que se reinventar. E aí tiveram que parar de publicar essas histórias e criaram um novo selo com histórias mais calmas, mais tranquilas. E a revista Psicanálise, pode passar, foi uma dessas apostas, né, para salvar a editora. Ela foi publicada em 4 edições. Nessas 4 edições, a gente acompanha a história de 3 personagens, né? Os 3 personagens estão praticamente nas 4 edições, né? Com exceção de uma, que a história dela termina na terceira. E... Só um minuto. E as pessoas que escreviam essas histórias e desenhavam eram os mesmos artistas e roteiristas das HQs anteriores, né, dos quadrinhos anteriores, que eram aquelas de crime. Ou seja, não eram pessoas, ninguém ali era formado em nenhuma área psi, ninguém tinha um conhecimento mais profundo sobre psicanálise, mas mesmo assim eles passaram a escrever sobre isso. E em muitos momentos a revista tinha um tom até didático, né? Meio que dizendo, ó, isso é psicanálise, vamos ensinar o que é psicanálise. Entre esses personagens que estão nessas histórias, um deles, por exemplo, é um garoto que roubou um relógio de um amigo. Então a família o considerava a vergonha da família, aquela família bem que a gente vê sempre na cultura pop do típico American Way of Life, que quer mostrar uma aparência para os vizinhos e tudo mais. E aí, meu Deus, um garoto que roubou um relógio, isso é muito errado, então vamos levá-lo a um psicanalista. É interessante lembrar que lá nos Estados Unidos só podia ser psicanalista quem era formado em medicina, ou seja, apenas psiquiatras e tudo, né? Então era uma coisa bem médica. E aí a gente percebe também, tá, a psicanálise pode resolver o problema de um garoto que roubou um relógio, um comportamento, né? Ou seja, roubar um relógio é errado, a psicanálise resolve. Uma outra moça que aparece, ela está sentindo muitas dores de cabeça, ou seja, ela tem dores de cabeça, uma dor física, uma dor no corpo, a psicanálise também resolve. E as histórias, elas vão seguindo meio que uma pegada de histórias de detetive, né? Como se o psiquiatra fosse resolvendo pequenos enigmas até descobrir algo muito grande no final, na psique do paciente, algo assim. Pode passar, por favor. Aqui é onde eles apresentam o psiquiatra. E ele é apresentado como uma espécie de grande homem, uma pessoa sábia, que pode indicar o caminho para muitas pessoas que estão quebradas, né? Ou seja, ele é considerado uma pessoa que conserta vidas. Ele é visto, então, como quase um herói. Lembrando que nessa época, então, algumas histórias de super-heróis estavam meio que proibidas, né?
porque eram um pouco violentas, as histórias tiveram que mudar o tom. Então aqui eles estão criando um novo herói, né? Um herói da mente. Os poderes dele são a psicanálise. Pode passar. Pode ir mais um, por favor. Nessa imagem, por exemplo, ele está dando uma bronca nos pais do garoto que roubou o relógio. Está dizendo que, na verdade, a culpa é dele, pelo comportamento do menino. E a gente vê assim, que na imagem eles usam Ele é grande, imponente, assim, né? Ele está muito mais alto que os pais ali, dando uma bronca neles. E é interessante que, logo no começo, ele vê os pais brigando, né? Os pais da criança brigando. E ele já começa a pensar, já resolvi parte do problema, porque 90% dos problemas são causados pelos pais e famílias desestruturadas. É uma coisa bem caricata, assim. Pode passar. Eu vou tentar acelerar aqui, tá, gente? Eu queria focar um pouco no personagem dessa moça, Ellen Lehman, que ela aparece lá no consultório sofrendo de dores de cabeça e logo no começo ele diz para ela, né, que o problema dela deveria ser psicossomático. E aí ele explica o que é uma questão psicossomática, ele está explicando para ela e ao mesmo tempo está explicando para o leitor, né, dando aquele tom bem didático, assim. E era um tema... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, Aninha. Ó, Eu vim com César, você tá com seu microfone aberto. Opa. Tá, vamos lá então. E aí, essa questão do psicossomático, por exemplo, estava muito em evidência nesse período nos Estados Unidos. Tinha o psiquiatra, que era muito famoso lá, o Franz Alexander, estava desenvolvendo muito isso. Então, era algo que sempre estava circulando muito. Então, a história em quadrinhos foi pegando tudo isso, né? Pode passar. E aí, isso aqui não vai dar tempo de mostrar muito, né? Mas, por exemplo, ela tá falando sobre um sonho que ela teve de um ex-namorado dela que aparece dançando com ela, ela estava feliz, e ele começa a dizer que ela é linda. De repente, do nada, ele fica uma pessoa mais agressiva, coloca ela na frente de um espelho e começa a dizer que não, que ela é feia. E pode passar, por favor. E a interpretação do psicanalista, né, do psiquiatra, nessa questão, nesse sonho dela, é que ela não se achava bonita, que ela não se sentia bem, ela não se permitia ser feliz, só que ela meio que, para não se culpar, ela colocava essa culpa nos outros. Os outros é que achavam ela feia, os outros é que não permitiam que ela fosse feliz. Essa é a interpretação do psiquiatra. Pode passar, vou dar uma acelerada aqui. Enquanto ela vai contando a história dela, eles vão interpretando que tudo isso meio que era porque ela desenvolveu uma neurose a partir da separação dos pais. Então, ou seja, os pais se separaram, ela cresceu uma pessoa neurótica que não consegue ser feliz e terceiriza a culpa da sua infelicidade a outras pessoas. Pode passar também, por favor. Mais um. E no final, ele meio que diz, né? Tá, você não consegue... Você afasta as pessoas, né, da sua vida e ninguém consegue ser feliz. Ninguém pode existir de uma maneira feliz e plena sem amor. Então, agora que você sabe disso, você sabe o que fazer, né? Um rapaz tinha chamado ela para um encontro, ele meio que aconselhou ela a aceitar, né, o convite do encontro. Pode passar. E aí meio que a gente observa que a psicanálise apresentada nessa história em quadrinhos, ela sofre a influência de 3 fatores específicos, né? O objeto cultural, que é a história em quadrinhos, o espaço geográfico, Estados Unidos, e o momento histórico, que era essa influência do macartismo, né? Pode passar, que eu já estou terminando. Já acabou, né? Enfim,
Uma das regras, por exemplo, do Código dos Quadrinhos era você repudiar o divórcio e enaltecer valores de amor, laços de amor, valores românticos, o casamento. Então a gente meio que vê isso nessa história, né? Olha, se você se separar, sua filha vai ser neurótica, sua filha vai ter problemas. E as outras histórias dessa revista meio que vão seguindo essa pegada, né? Então a gente vê assim que meio que essa psicanálise apresentada nessa revista e que circulou ali por vários lugares por um bom tempo nos Estados Unidos, ela meio que foi moldada por regras que foram impostas ali no contexto político e conservador, né? Então muita gente que não teve acesso aos meios oficiais, a um psiquiatra, a um psicanalista mesmo, teve acesso apenas à revista. Então, isso meio que contribuiu para um tipo específico de compreensão do que é a psicanálise. E é isso. Obrigado. Obrigada, Diego, pela sua apresentação. Muito interessante o seu trabalho. Interessante você ter vindo de outra formação, que não a psicologia, né? A gente vai deixar para comentar os trabalhos depois, né? Abrir para uma discussão e para as perguntas ao final. Mas queria agradecer a você. Obrigado. Uma pena que eu não tenha conseguido ver os slides. Eu gostaria de ter visto, mas enfim, tudo bem. Vamos passar para o trabalho da Fernanda, da Universidade Estadual de Londrina. Fernanda também vai apresentar com slides, né? Sim, vou apresentar com slides. Acho que a Mariana ficou de colocar. Isso. E Fernanda, só antes de você começar, só para a gente lembrar, né, para quem chegou depois, de manter os microfones desligados, para que a gente faça as apresentações, tá bom? Sem interferências. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não, Mariana. Tá carregando. Bom, mas eu vou me apresentando enquanto isso, para a gente não perder tempo. Meu nome é Fernanda Dayara Salamon, eu faço mestrado em História Social na Universidade Estadual de Londrina, então eu também venho da História. A minha graduação também é em História. O título do meu trabalho hoje é Ensaio Historiográfico sobre a Amizade nas Cartas de Freud e Jung no contexto do Congresso de Salzburgo. Só uma coisinha que eu não falei, eu desenvolvo uma dissertação estudando as cartas trocadas entre o Freud e o Jung, por isso esse recorte. Eu vou pedir licença para vocês para eu fazer uma leitura, para eu me atentar ao tempo, tá? E aí eu vou lendo bem devagar, qualquer coisa, depois é só me perguntar, tá bom? Eu vou falar para você, Mariana, na hora de trocar os slides, tá bom? Tá bom, vocês estão vendo a minha tela já, né? Ou não ainda? Sim, só não tá no modo apresentação. Se você quiser apertar na tacinha lá para ficar maior a tela. Mas então tá. Estamos no ano de 1907, entre o famoso Círculo Viena-Zurique, que se estabelecia como um eixo fértil da psicanálise. Com a teoria de Viena e a prática possibilitada pelo Hospital de Burgosli de Zurique, os iniciantes nas teorias desenvolvidas por Freud podiam estagiar, observar e aprender contando com a ajuda de Jung, que lá trabalhava. Era um clima propício para colaborações entre Freud e Jung, que estava em seu segundo ano de relacionamento. A proposição do Congresso de Salzburgo veio de uma carta escrita por Jung no dia 30 de novembro de 1907. Ela continha uma proposta feita anteriormente por Dr. Jones, da Grã-Bretanha, e os amigos de Jung de Budapeste, para o encontro dos seguidores de Freud. Pode passar. Ainda não está no modo tela inteira, Mariana, mas não tem problema, está dando para ver. Pode passar para o próximo slide. Em resposta, Freud afirmou estar cheio de alegria com notícias realmente interessantes e que o Congresso de Salzburgo deixaria muito, muito orgulhoso. Vocês estão conseguindo me ouvir bem?
Não passou, Mariana. Ai, não, tá no terceiro agora. Fernanda, vou pedir para você ir seguindo a apresentação, porque a gente está um pouco com um tempo apertado, e aí a Mariana vai tentando se ajeitar aí. Tá, no slide 2. Freud afirmou estar cheio de alegria com notícias realmente interessantes, que o Congresso de Salzburgo deixaria muito orgulhoso. Disse ainda que a presença dele só serviria para atrapalhar e que esperava que Jung não o convidasse. A presidência do encontro de Salzburgo foi tema de debate entre os correspondentes, até muito próximo da realização do evento. Pois, enquanto Jung louvava a presença de Freud e dizia que tudo era sobre ele e as suas teorias, Freud fazia questão de relutar contra esses louros e indicar a participação de Bleuler como presidente ao invés de si mesmo, como Jung sugeriu. A partir desse contexto, chamamos atenção ao nosso objetivo, que é analisar a amizade e as emoções no entorno da preparação, execução e encaminhamentos do encontro de Salzburgo, que aconteceu no dia 27 de abril de 1908. Para isso, utilizamos reflexões teórico-metodológicas do campo da história das emoções e reflexões sobre a amizade feitas por Francisco Ortega, a partir de Michel Foucault. O nosso percurso metodológico consistirá em mapear as emoções e o fortalecimento dos laços no contexto desse evento, desde a sua gestação, preparação, realização e consequências posteriores. Agora é sobre esse slide aí que está na tela. Buttigieg destacou o engajamento em ações coletivas como a partilha do sensível, segundo as palavras do Jacques Rancière. Tal partilha é composta da disposição para agir, habilidades e aprendizados armazenados, que se misturam aos movimentos políticos. Relacionamos as reflexões emocionais feitas pela autora ao movimento político realizado por Freud e Jung na realização do evento de Salzburgo. A autora chama atenção para os inícios dos engajamentos, o que é bem o caso do Congresso de Salzburgo, um marco importante do que viria a consolidar-se como o movimento psicanalítico. Só para contextualizar rapidinho, esse congresso foi considerado o primeiro congresso internacional de psicanálise acontecido, esse congresso de Salzburgo. Nesse sentido, esses primeiros movimentos contribuem para um balanceamento dos afetos. Além dos afetos interpessoais entre Freud e Jung, os afetos com o ambiente, com os personagens, com as demandas de diferentes lugares. Então, a partir desses balanceamentos, dessas impressões primeiras, da experimentação das sensações, essas que vêm entrelaçadas com as emoções, o estabelecimento de sociabilidade e amizade. E o evento ocorrido em Salzburgo serviu a esses propósitos. Pode passar, Mariana. Sobre a presença e a presidência do evento, Freud escreveu em 21 de dezembro de 1907. Abre aspas. Mas ainda estou disposto a abrir mão do convite, caso uma nova reflexão o leve a achar que as coisas andariam melhor em minha ausência. Certamente não faria nenhum sentido que eu assumisse a presidência. Contato, revezamos os papéis. Ressalta-se o tato e a atitude de quem deseja conduzir, mas não aparecer. Afinal, ele devia ter consciência que o encontro seria majoritariamente sobre as suas ideias, mas a sua atitude exterior buscava contradizer isso. Notemos o envolvimento que Freud realizava sobre Jung nesse jogo de poder, onde buscava, em tom majoritariamente elogioso, compor a música que Jung iria tocar. Ao chamar as ideias psicanalíticas de nossas ideias, ou delegar papéis de prestígio que também demandavam muito trabalho, como, por exemplo, a posição de editor da revista de psicanálise, ou mais tarde, a presidência da Sociedade Psicanalítica Internacional, Freud colocava Jung como figura central na política psicanalítica, como seu próprio representante. Slide 5, Mariana, se você conseguir mudar. O desejo de Freud de que 1908 fosse bom para o trabalho tornou-se real à medida que acompanhamos os desdobramentos do evento de Salzburgo.
De igual maneira, os bons votos de Jung também se consolidaram. Abre aspas. O meu voto mais sincero do ano novo é que esse que agora se inicia traga surpresas ainda mais agradáveis. Fecha aspas. Aproveitando o ensejo dos bons auspícios, Jung mencionou o progresso feito pelas sementes que Freud lançou e mencionou o evento de Salzburgo. Abre aspas. Em Salzburgo, é o que eu espero, o Senhor há de ver como se espalham e crescem as sementes. Slide 6. Jung, em 11 de março de 1908, notificou Freud que deixaria para ele 1 hora a mais para falar no evento, porque, na verdade, o que interessava a todos era ouvi-lo. E reitera, abre aspas, por causa do Senhor é que iremos a Salzburgo, por causa do Senhor é que, enfim, nos empenhamos em fazer tudo isso. Fecha aspas. Em resposta, Freud entrega os pontos, palavra dele, entre aspas, isto é, cede a proposição sobre o tempo a mais e diz que isso é para mostrar a Jung o quanto ele é grato. A postura sempre elogiosa de Jung fisgava algo da vaidade de Freud, enquanto o vigor juvenil e empenhado de Jung cativava o vienense, que via nele uma espécie de continuidade para o que ele havia construído até então. Slide 7. Entre as alegrias e boas notícias sobre o evento, pouco antes de sua concretização, aconteceu uma baixa no relacionamento de Freud e Jung. A começar pelo texto que Jung apresentou em Amsterdã sobre histeria em Freud, que causou, segundo Jung, abre aspas, sentimentos de incompletude, fecha aspas. Ele próprio julgou que esse trabalho foi ruim e estava preocupado com a chegada do texto nas mãos de Freud, que respondeu em 27 de janeiro de 1908, abre aspas, espírito do meu espírito, posso dizer com orgulho, mas ao mesmo tempo algo artístico e terno, majestoso e sereno, cativante, que eu nunca poderia ter produzido. Slide 8. Paradoxalmente, após essas palavras, em uma carta de 14 de abril de 1908, 3 meses após ter chamado de sereno, majestoso, o espírito do meu espírito, ele apontou uma parte da fala de Jung na palestra de Amsterdã sobre histeria infantil. Destacou a afirmação de Jung que, tratando de crianças, seriam necessários outros estudos e categorizações para além dos estudos freudianos, o que desagradava a Freud, que entendia que o que ele tinha estabelecido sobre histeria valeria também para as crianças. Em resposta a isso, Vienense afirmou estar pensando em abordar um caso sobre fobia histérica de uma criança de 5 anos em sua palestra em Salzburgo. Isto é, não somente contraria a afirmação feita por Jung na palestra, como apresentaria um caso em Salzburgo. A resposta do Jung a isso foi que a carta deixou ele muito intranquilo. Agora indo para o último slide. Esses trechos e situações são apenas partes da análise que podemos realizar levando em conta as emoções. Nesta relação interpessoal se desenvolvia um laço de amizade que cada dia mais, como um nó, apertava e afrouxava, e assim deixava marcas que refletiram no futuro de cada um dos intelectuais. Nesse movimento, a relação entre os dois tornava-se eixo de complexificação relacional, que cabe em uma amizade, a discordância, o embate, o tom elogioso, o bem-estar, a raiva, a incompreensão. A amizade é propícia para enxergar um outro referencial, um novo modo de olhar, composto pela junção desses dois intelectuais, que só foi possível existir nos anos que mantiveram essa relação. Nesta comunicação, privilegiamos os momentos anteriores à realização do evento de Salzburgo, mas na publicação do evento buscaremos analisar todo esse processo, atentando-se também aos frutos que podem ser visualizados nas cartas de 1908. Eu queria fazer uma correção no resumo que foi publicado. Tem 2 referências lá sobre história das emoções que eu não utilizei. Na verdade, eu fiquei mais nessa da Banting. No final tem a lista de referências bibliográficas.
E uma palavrinha que ficou no plural, nos contextos, né, no resumo. Eu queria fazer essa correção. E é uma pena que não consegui passar o slide, porque eu queria que vocês acompanhassem por ter muita citação e ficar um pouco ruim, né, de ficar falando para vocês acompanharem também. Acho que ficava mais didático, mas enfim, tudo bem. Era isso. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Muito interessante o seu trabalho também. Também vindo, né, dessa formação na história. A gente teria um trabalho do Jorge Eduardo Visca. Não sei se ele está presente. É você? Ana Ostrovsky. Então tá tudo certo. Então eu vou passar a palavra para vocês se apresentem. Bueno. Obrigada, Fernanda. Gracias. Buenas tardes. Voy a intentar hablar despacio porque hablo en español, así nos entendemos. Igual yo los entiendo a ustedes perfecto. No hice un slide, quizás lo debía haber hecho para que nos entendamos mejor, pero voy a tratar de hablar despacio. Yo soy profesora titular de la materia Historia Social de la Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Soy doctora en psicología y bueno, mi formación e investigadora en CONICET, que es el órgano de ciencias de Argentina, y bueno, mi formación es en el área de historia de la psicología y estudios de género. Y trabajo con Jorge en mi materia y escribimos este trabajo que se titula ¿Cuántos orgasmos femeninos hay? Los discursos del psicoanálisis argentino en el marco de los debates del feminismo y la psicología. Con Jorge, que trabaja en sexología, nos preguntábamos desde la perspectiva de género cómo se han dado ciertos juegos de saber, de poder en relación a temas como en este caso la sexualidad y particularmente la sexualidad femenina. Entonces, bueno, trabajamos cómo se conforma el campo de los estudios sobre la sexualidad a finales del siglo XIX, cuando distintas disciplinas convergen, va convergiendo la psiquiatría, la medicina, la naciente psicología, para conformar un dispositivo médico que va a tomar por primera vez a la sexualidad como objeto científico, sexualidad que antes estaba relegada a la literatura o al oscurantismo y no un objeto, ¿no? Como dice Foucault en Historia de la Sexualidad, un objeto inteligible, analizable y científico. En el primer cuarto del siglo XX, bueno, en distintas latitudes, sobre todo en las potencias que generan conocimiento, como Alemania y Francia, va a tematizarse la sexualidad, particularmente en Alemania, va a haber dos corrientes muy importantes, la de Krafft-Ebing, más psicopatologizadora de la sexualidad, y la de Hirschfeld, mucho más progresista, con su Instituto de Ciencia Sexual, que después va a ser cerrado durante el nazismo. Y también, a principios del siglo XX, aparece la teoría freudiana, resignificando en un contexto donde se está hablando de sexualidad, que eso es algo que discutimos a veces con los estudiantes cuando vemos historia del movimiento psicoanalítico, donde Freud en 1914 se presenta como muy aislado, como era el único que hablaba, ¿no? Es una historia justificacionista, ¿no? En ese texto Freud intenta deslindar quién está en el movimiento, quién no, qué psicoanálisis, qué no. Y en realidad estaba instalado una serie de estudios sobre sexualidad en Alemania, en Austria, no de la manera freudiana, pero el psicoanálisis se viene a sumar a esta observación científica de la sexualidad y como señala Thomas Laquier, el antropólogo francés, hasta 1905 había en la literatura médica e incluso en el saber popular un solo orgasmo, que era el orgasmo de clítoris, ¿no? Y eso se entendía como el único orgasmo. Y Freud, con su texto sobre la sexualidad y los ensayos sobre la sexualidad, viene a introducir la distinción entre el orgasmo de clítoris y el orgasmo vaginal.
toda una serie de problemas para las mujeres, pero en realidad para todos los estudios sobre sexualidad, porque se instaura esos dos tipos de orgasmos que no son distintos, sino que, perdón, que no son solamente distintos, sino que son jerárquicamente disímiles. El orgasmo de clítoris después lo va a desarrollar Melanie Klein y la teoría kleiniana con mayor potencia, va a estar relacionado con la envidia del pene y la fijación de la niña a una etapa infantil, a una etapa, digamos, a la etapa de la envidia del pene. Es un orgasmo infantil, retrasado, digamos, patológico, por lo menos fijado a esa etapa temprana del desarrollo. Mientras que el orgasmo vaginal se ve como un orgasmo integrado de una sexualidad madura, con las pulsiones parciales integradas con fines a la reproducción. Se ve como un orgasmo maduro, mientras que el otro es el orgasmo inmaduro. Esto le trajo muchos problemas a las mujeres, incluso a las psicoanalistas, al punto que Marie Bonaparte, bueno, discípula de Freud, amiga de Freud, ¿no?, quien lo ayuda a escapar a Freud de Viena a Londres, la sobrina nieta de Napoleón, va a realizarse operaciones quirúrgicas muy dolorosas y muy costosas para acercar su clítoris a su vagina, porque no experimentaba estos orgasmos vaginales que eran la garantía de una sexualidad madura, ¿no? Y toda esta cuestión de los dos orgasmos va a ser un núcleo duro del psicoanálisis respecto de la sexualidad femenina hasta no hace muchos años. Y lo que nos interesaba con Jorge estudiar es cómo se daba este tipo de teorización con sus consecuencias patologizantes sobre la sexualidad femenina en Argentina, en la sociedad psicoanalítica argentina, y cómo ese núcleo duro de los dos orgasmos y del orgasmo más infantil y más maduro se mantenía fijo, indemne, pese a otros estudios en otros campos que discutían esa existencia de los dos orgasmos. Y ahí observamos, la Asociación Psicoanalítica Argentina se crea en Argentina en 1942, a expensas de médicos argentinos que estaban estudiando temas de Freud. Algunos no eran argentinos, sino estaba también Ángel Garma, que era un español republicano exiliado en Argentina, que había tenido ya su experiencia de análisis en Europa. También estaba Mary Langer, ¿no?, vienesa, que se había formado en el Instituto Psicoanalítico de Viena. También había escapado por el nazismo, después va a pasar también por España, porque también va a formar parte de la pelea contra el franquismo, luego Uruguay y luego viene Argentina. Y va a estar estos dos extranjeros, ella es miembro fundadora, pero tiene todo el bagaje de hablar en el idioma de Freud, analizarse con un discípulo de Freud y tener ese contacto directo. Bueno, esta Sociedad Psicoanalítica Argentina durante 20 años, de 1942 hasta comienzos de los años 70, va a hegemonizar toda la formación en psicoanálisis. Todo lo que es una formación muy estructurada en distintos pasos, el análisis didáctico, el análisis propio, las sesiones de formación para cualquier candidato que quiera ser psicoanalista. Y va a tener cierta interacción conflictiva con las facultades de psicología. La sociedad psicoanalítica tenía una relación conflictiva y particular con las facultades de psicología que se habían creado promediando en los años 50, hacia comienzos de los años 60 ya teníamos en Argentina los primeros psicólogos recibidos, y esos psicólogos querían ser psicoanalistas. Y en su comienzo, esta Sociedad Psicoanalítica Argentina les exigía el título de médicos. Y estaba toda la pelea si había que ser médico para ser psicoanalista, pese a que la carrera de psicología rápidamente obtuvo un perfil muy psicoanalítico, al punto que en Argentina durante muchos años ser psicólogo y ser psicoanalista eran sinónimos, ¿no? Está en toda la representación social sobre el psicólogo, el diván, ¿no?, incluso en el humor gráfico, en la cultura popular.
aparece, por eso me resonaba mucho lo que comentaba el compañero sobre esta representación del psicoanálisis y cómo homologado a la psicología. La cuestión es que nosotros con Jorge tomamos a los fundadores de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, que tenían un peso importante, porque eran quienes dirimían quiénes eran candidatos, quiénes no, de alguna manera regulaban todos los procesos de pasaje en esta Sociedad Psicoanalítica Argentina, que era muy piramidal, muy jerárquica en sus comienzos. Después de los años 70 esto va a explotarse, va a haber críticas al interior de la sociedad y se va a dividir por movimientos como Plataforma y Documento, movimientos muy críticos de psicoanalistas más emparentados con la izquierda, con otra manera de pensar menos conservadora, donde estaba la propia Mary Langer. Pero bueno, si tomamos a los fundadores y a los máximos representantes, vemos, por ejemplo, a Mary Langer, que tiene su texto Maternidad y Sexo, de 1952, que ella sostiene en su texto estos dos tipos de orgasmo y como patologías de la sexualidad solamente esta capacidad de experimentar orgasmos de clítoris. Y si vemos a Arnaldo Raskowski, que era otro de sus fundadores, vemos que ya bastante más avanzado, estamos en 1974, ya estamos hablando ya de los años 70 entrados, compila una serie de trabajos donde él viene trabajando sobre la mujer en su conocimiento de la mujer. Y ahí también muestra una serie de casuísticas, de casos clínicos, donde aparece esta imposibilidad de la mujer, esta fijación a lugares masculinos, a lugares de esta sexualidad identificada con el padre, con el pene, y esta dificultad de mujeres para experimentar orgasmos. Lo mismo va a desarrollar un psicoanalista y sexólogo que va a ser Salerno, quien escribe Fundamentos de la Sexología, guías para médicos y educadores, y también en Salerno encontramos estos dos orgasmos patologizando uno y mostrando el otro como maduro, integrado, con una integración pulsional. Lo interesante que remarcábamos con Jorge es que estos textos, que son de los años 50, 60 y 70 respectivamente, abarcamos toda una serie de años y están en línea con todo lo que producía la Asociación Psicoanalítica, que se observa en su revista de psicoanálisis, parecía estar indemne o aislado de los debates que se daban a nivel mundial sobre el orgasmo femenino, principalmente en dos corrientes. Por un lado, el feminismo de segunda ola, donde las mujeres, reivindicando su derecho al placer y reivindicando su sexualidad, habían criticado ideológicamente la idea de un orgasmo inferior y un orgasmo superior, hablando de su propia sexualidad y de su propia experimentación y de un único orgasmo, eso como en un costado más desde el feminismo, más político, pero también ya desde finales de los años 40 y los 50, investigaciones como la de Kinsey y la de Master y Johnson, investigaciones en lo que fue la sexología científica en Estados Unidos, los primeros estudios científicos sobre la sexualidad, estaban poniendo en evidencia que no había dos orgasmos, sino un único orgasmo, y estudiando las terminaciones nerviosas y los tiempos de los orgasmos, y un montón de medidas objetivas que tomaba esta sexología científica en Estados Unidos. Lo interesante es cómo la Sociedad Psicoanalítica Argentina, con sus dispositivos de saber, su discurso de verdad, porque tenían un peso muy importante, tanto para los propios sexólogos, como para los médicos, como para los psicólogos recién recibidos que aspiraban a integrarla de alguna manera, seguía sosteniendo esto, ignorando o, digamos, con una autonomía sorprendente respecto de estos avances que se mostraban mundialmente por distintos frentes que cuestionaban los dos orgasmos. Entonces nos interesaba con Jorge mostrar este caso como un ejemplo de la autonomía de ciertos campos científicos, de cómo uno tiene que meterse en ciertos ejemplos para ver cómo se dan ciertos discursos de poder, ciertas dinámicas institucionales, cierta articulación entre poder, verdad y saber, como trabaja Foucault,
para mostrar la eficacia y el discurso de autoridad que tenían estos autores, pese a que el resto del mundo, bueno, o importantes representantes de la sexología y del feminismo decían otra cosa. Y particularmente, creo que es lo más importante, el efecto patologizante que tenía esto para la sexualidad femenina, que siempre en forma reproductiva, en forma de heterosexualidad obligatoria, porque esto estaba siempre articulado con la relación sexual heterosexual con fines a la reproducción, el efecto ideológico que tenía esto, y la paradoja del psicoanálisis en los años 60 en Argentina, visto por un lado como una ideología de liberación sexual, progresista, de una clase media porteña de vanguardia, y por otro lado esta faz más, no diría represiva, pero sí que podemos decir no muy auspiciosa para la sexualidad femenina. Bueno, eso más o menos quería transmitirles. Espero não haber hablado muy rápido, porque hablo rápido. Gracias. Muito obrigada. Você não falou muito rápido, não. Deu para entender. Eu espero que a gente também não tenha falado muito rápido para você entender. Bueno. Bom, o próximo trabalho que está na ordem é o meu. Eu já me apresentei, meu nome é Renata, da UASH. Eu sou aluna do programa de especialização em Psicologia Clínica Institucional, na modalidade residência hospitalar da UERJ. Esse trabalho eu escrevi em coautoria com a professora Ingrid Vorsatz, que é professora da UERJ também. E eu também vou me permitir ler, para que eu também não me estenda muito, é um pouco difícil apresentar um trabalho em 10 minutos, mas eu vou tentar. O meu trabalho é intitulado A Pré-História da Psicanálise e a Fantasia como Ponto de Inflexão na Teoria da Clínica Freudiana. Nesse trabalho, eu vou abordar o percurso teórico-clínico de Freud no período que é considerado como a pré-história da psicanálise, até a formulação do conceito de inconsciente, que é considerado, né, o marco da fundação do campo psicanalítico tout-court, né, em 1900, a partir de uma revisão bibliográfica narrativa, sobretudo das cartas entre Freud e Fliess, né, da correspondência entre Freud e Fliess. No primeiro momento, eu vou retomar a transição da chamada teoria do trauma, que foi construída em conjunto a Breuer, né, até a formulação da teoria da sedução, quando Freud já coloca a sexualidade como um fundamento etiológico da histeria. E assim acaba se afastando dos estudiosos e clínicos, né, da sua época. Num segundo momento, a gente vai acompanhar como Freud vai encaminhar a questão da veracidade do relato das pacientes histéricas, partindo da hipótese de que a construção da noção de fantasia constitui como esse ponto de inflexão na teoria da clínica freudiana e caracteriza dessa forma uma virada teórico-conceitual que leva Freud a sustentar, antes que existisse o conceito de inconsciente, um funcionamento inconsciente e os efeitos reais deste, né? Então, a primeira parte, partindo da teoria do trauma até a teoria da sedução. Então, para a maior parte dos estudiosos e clínicos da época de Freud, né, os sintomas histéricos não constituíam uma questão clínica legítima, porque eram vistos como simulações por parte dos pacientes. Porém, sobre a influência inicial do método catártico criado por Breuer, Freud decidiu escutar esses pacientes naquilo que eles tinham a dizer sobre os fenômenos que aconteciam com eles. Freud e Breuer procuraram, a partir da sugestão hipnótica, trazer à tona cenas traumáticas que supostamente caracterizariam a etiologia da histeria. Traumático é entendido aqui como um evento carregado de afeto penoso ou desagradável, carregado de um quantum energético. A aposta do método catártico era que, através da fala, os pacientes se veriam livres de seus sintomas. Então, ao falar, haveria uma descarga motora do afeto, que é ligada a essa lembrança traumática, e, por conseguinte, a abreação, que seria o expurgo desse afeto através da fala, que assim promoveria uma certa eliminação do sintoma que, de fato, acontecia, ainda que temporariamente. Quando eles afirmam, quando Breuer e Freud afirmam ter uma relação entre o trauma ocorrido na infância e o sintoma histérico, eles estabelecem uma relação de causa e efeito entre os dois.
Aí eles vão reiterar que a causa do trauma não é o fato em si, mas o afeto desprazeroso ligado a este, bem como o esquecimento, configurando esse trauma. Eles vão dizer que o histérico sofre sobretudo de reminiscências. Com isso, tem uma mudança de paradigma etiológico no tratamento da etiologia. Eles vão atribuir às descobertas um valor prático, visto que o trauma não atuava apenas como Charcot vai chamar, de um agent provocateur. Não vou falar francês muito bem. Mas, enfim, que ao desencadear o sintoma, esse agente provocador de sintoma se tornaria independente ou permanente, era o que supunha Charcot. Para Freud e Breuer, a lembrança traumática, embora esquecida, é um agente atuante no presente. E parece um certo paradoxo, né? Porque as reminiscências das quais os histéricos sofrem são lembranças das quais eles mesmos não se recordam. A causa atua aí na condição de ausência da consciência do doente. Assim, se caracteriza a teoria do trauma, que seria sustentada por Freud durante muitos anos, os anos iniciais ali, seria o pilar da sua investigação inicial dos estudos conhecidos como pré-psicanalíticos. Desde a comunicação preliminar, que está contida no estudo sobre histeria, que é escrito junto com Breuer, quando vai afirmar que os histéricos sofrem dessas lembranças que, paradoxalmente, não são lembradas, Freud busca extrair do relato de seus pacientes um lastro de realidade dessas cenas traumáticas. No entanto, quando ele vai afirmar que a sexualidade é a condição etiológica da histeria e das demais neuroses, vai se distanciar de seus interlocutores da época. Uma carta enviada a Wilhelm Fliess, que era um médico otorrinolaringologista e um interlocutor privilegiado de Freud, em 1º de janeiro de 1896, mais precisamente no rascunho K, que é um adendo a essa carta, a sexualidade é pela primeira vez identificada por Freud como a condição etiológica das neuroses. A causa e a condição do aparecimento de uma neurose ocorreria a partir de um dano ao eu, segundo Freud, vale dizer, de um trauma psíquico, como ele já vinha afirmando, desde que satisfizesse duas condições: ter uma natureza sexual e que ocorresse antes da maturação sexual, ou seja, da puberdade. Nesse mesmo ano, Freud vai publicar um artigo que aí já não é mais dirigido apenas a Fliess, mas a toda a comunidade acadêmica, na qual vai sustentar assertivamente que o fator sexual não é apenas uma influência, mas a causa específica das neuroses. E aí, vou citar Freud, ele vai dizer que tem como fonte comum a vida sexual do sujeito, quer as modificações patológicas funcionais residam num distúrbio sexual contemporânea, querem fatos importantes de sua vida passada. Fecha aspas. Conforme vai deixar claro numa carta enviada a Fliess, em 30 de maio de 1896, Freud aloca a etiologia da histeria junto às cenas sexuais prematuras, ocorridas em tenra infância, antes dos 4 anos de idade, que teriam ocasionado um trauma psíquico que, por sua vez, é revivido na puberdade pela via sintomática. No final desse ano, de 1896, em outra carta a Fliess, Freud vai admitir que a ocorrência de uma sedução por parte do pai é o fator etiológico das neuroses. Aí já está em jogo a teoria da sedução, que vai pretender não apenas apontar o caráter sexual da etiologia das neuroses, mas também situar a gênese dos mecanismos de defesa decorrentes dessa cena de sedução, que é tida como uma cena real. Nessa cena, o sujeito sofreria passivamente alguma situação de conteúdo sexual por parte de uma criança mais velha, ou ainda de um adulto, e em geral localizado como pai. O trauma, então, ocorreria em 2 tempos. No primeiro, a criança seria exposta a essa cena, a sedução, e no segundo, quando já na puberdade, o trauma retornaria pela via sintomática. Em 21 de setembro de 1897, no ano que Freud inicia sua autoanálise, ele vai trilhar um novo rumo. Numa carta enviada a Fliess, nessa data, 21 de setembro, que veio se tornar paradigmática, Freud vai afirmar não mais acreditar na sua teoria das neuroses. Ao sustentar a descrença na teoria da sedução por parte de um adulto, Freud vai constatar a impossibilidade de afirmar que, em todos os casos, o pai de seus pacientes, e se excluir o seu próprio pai, haveria de ser um perverso.
Isso seria um certo contrassenso, tendo em vista que a ocorrência de perversões teria que se manifestar num número maior em relação à histeria que seria resultante dela, o que não era constatado na prática clínica. Então, a teoria da sedução não era coerente com a observação clínica de Freud, por isso ele precisou rever. Além disso, nessa mesma carta, Freud vai dizer que ele se depara com a falta de indicação de realidade no inconsciente. E aí, abre aspas, de modo que não se pode distinguir entre verdade e ficção. Fecha aspas. Apesar da própria desilusão teórica, através do reconhecimento de não saber onde se situava naquele momento, Freud não deixa de marcar que o fator psicológico se mantém como um ponto inalterado em sua teorização e que o Livro dos Sonhos, que depois seria publicado como Interpretação dos Sonhos em 1900, continua sendo válido. Aqui, Freud vai usar o termo inconsciente, mas utilizando como um adjetivo, como a característica da vigília. O sistema psíquico consciente, substantivado, estava em vias de ser formulado justamente com a publicação da Interpretação dos Sonhos em 1900. É nesse momento da elaboração da Interpretação dos Sonhos que a carta é escrita, apontando que aquilo que dizia respeito ao funcionamento inconsciente se mantinha íntegro, justamente nesse ponto de indiferenciação entre realidade interna e externa, isto é, a realidade psíquica tem uma efetividade própria. A formulação da indistinção entre realidade e ficção fornece solo para Freud para a elaboração da noção de fantasia, sobre a qual vamos tratar a seguir. A referida carta se mostra paradigmática não apenas porque expõe o percurso de Freud, se deparando com as dificuldades e obstáculos inerentes ao trabalho teórico-conceitual e clínico, mas, sobretudo, revela o ponto do qual Freud parte para fundamentar a sua criação, a psicanálise, afirmando a soberania do fato clínico em relação à teorização. Assim, Freud pode forjar a noção de fantasia e, como vai apontar o Stratton, eleva ela a um papel central em relação aos eventos psíquicos. Dessa forma, também abrem as portas para a descoberta da sexualidade infantil e a formação do complexo de Édipo, que é o elemento nuclear das neuroses. Em 6 de abril de 1897, Freud escreve a Flies sobre uma nova elaboração em que afirma que a solução do problema relativo à histeria, isso é, sua etiologia, residiria nas fantasias histéricas. Em outra carta, em 2 de maio do mesmo ano, afirma que uma noção segura sobre a histeria é considerá-la a partir da reprodução de cenas passadas, sendo que algumas poderiam chegar indiretamente ao paciente e outras seriam fantasias que se erigiriam em frente a elas. As fantasias são consideradas por Freud como ficções protetoras e remontariam, abre aspas, a coisas que foram ouvidas, mas só posteriormente entendidas, fecha aspas. Como vai notar Silva, 2014, o termo utilizado e eu não sei falar alemão muito bem, então vocês vão ter que me perdoar, Nachtraglicht, que é a temporalidade própria da psicanálise, que pode ser traduzido como a expressão latina a posteriori. Assim, a gente pode notar que Freud começa a esboçar o que está em jogo nas reminiscências ligadas à fantasia, apontando que não se trata apenas de uma rememoração, mas que há uma construção psíquica inconsciente em jogo na fantasia, e ainda que é através desta que é possível alcançar a dimensão das cenas traumáticas. A fantasia é construída no seu caráter de proteção diante da cena sexual primitiva. No adendo a essa mesma carta, Freud assinala que as fantasias seriam, de uma parte, o caminho pelo qual o paciente trilha até as cenas primevas e, de outra parte, as fachadas psíquicas que obstruem esse mesmo caminho. Reafirma que as fantasias são fabricadas de material verdadeiramente vivenciado, sobretudo de coisas ouvidas e que são rearranjadas em estruturas protetoras, como o embelezamento desses fatos com o objetivo de proporcionar um certo alívio ao sujeito, porque ali haveria desprazer. Assim, a fantasia parece ter uma dupla função. Mantém vivas as lembranças, porque o paciente fala e se recorda delas. Ao mesmo passo, tem uma característica destruidora, porque impede o acesso às recordações penosas nas quais o paciente estaria implicado.
no adendo da Carta de 25 de maio de 1897, vai sustentar que a formação das fantasias ocorre por amalgamação e distorção. Os elementos seriam rearranjados numa ficção inconsciente. Essa elaboração coincide com a afirmação que faz na carta seguinte, de 31 de maio, em que Freud vai dizer, abre aspas, que o mecanismo da ficção, a dictum, é idêntico ao da fantasia histérica. Isto é, essa palavra dictum quer dizer a criação através das palavras, a poesia. Então, como na poesia, a fantasia também ocorreria num rearranjo de traços através das palavras, a fantasia em relação aos traços minêmicos, né? Com esses restos de coisas ouvidas. Então, a fantasia não se confunde com a função de memória. Tem um rearranjo de traços, mas que em si mesmos eles não significam nada. Por isso que a significação da fantasia ocorre a posteriori. Eu não vou me estender muito, tinha um pouco mais para falar, mas enfim, só para citar que em 1899, um ano antes da publicação da Interpretação dos Sonhos, Freud vai publicar um artigo que é conhecido, que é Lembranças Encobridoras, que ele vai falar desse tipo de lembrança que também tem essa função de encobrir algum fato. Então, a lembrança encobridora, ela, da mesma forma que a fantasia, tem um certo paralelo com o funcionamento da fantasia, ocorre a partir dessa reconstrução, rearranjo dos traços minêmicos, né? Dessa forma, ele vai sustentar que certas lembranças não advêm da recordação de um fato em si, mas que, ao serem relatadas, elas são construídas. Então, o sujeito está ativamente implicado na construção das suas lembranças. Nas minhas considerações finais, né? Se, por um lado, Freud atribui um laço de realidade ao conteúdo da lembrança, de outro, vai reiterar o seu papel fictício e encobridor. Mostra-se crucial destacar que, na carta de 21 de setembro de 1897, sua afirmação de que o conteúdo psicológico de seus achados se mantinha como um ponto inalterado, mesmo admitindo que a teoria das neuroses não era mais válida. Ainda assim, entre todo o empreendimento teórico que havia desenvolvido até então, aquilo que dizia respeito ao fator psicológico, isto é, ao funcionamento inconsciente, se mantinha íntegro. Ao se deparar com o fato de que não seria possível distinguir realidade e ficção no inconsciente, Freud não atribui ao relato de seus pacientes um caráter falseado. Ao contrário, vai constatar que a realidade psíquica exigia ser tomada pelo seu valor de efetividade. Assim, abrem os caminhos para a investigação de uma realidade outra, numa outra cena, a cena inconsciente. Tomar a realidade psíquica por sua efetividade representa um ponto de inflexão na teoria da clínica proposta por Freud. Embora já fosse concebida como produtora de sintomas na teoria da sedução, como vimos nessas cartas a Fliss, é apenas ao conferir a realidade psíquica uma efetividade que Freud pôde atribuir à fantasia um papel central na composição do sintoma neurótico. A fantasia, de enigma, passou a ser considerada por Freud como chave que fornece ao sujeito acesso à realidade psíquica, que é a que está em jogo na clínica psicanalítica. É isso, meu trabalho. Muito obrigada. Não vou me estender muito, porque não temos muito tempo. Então, eu vou passar para o trabalho seguinte, que é o do Yuri Pereira Antunes Vieira, né, que está presente. Passo a palavra para você, Yuri. Gente, uma única testagem antes. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Belezinha. Assim como alguns dos colegas, eu vou me utilizar da leitura de um roteiro que eu já elaborei previamente. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Yuri Pereira, eu sou aluno de graduação do curso de Psicologia da UF do Polo de Rio das Ostras. Eu venho pesquisando há um ano sobre a história da psicologia francesa no final do século XIX e início do século XX. Uma pesquisa que ainda se encontra em andamento, mas que me fornece as bases para esta comunicação. Hoje eu irei abordar o embate que ocorreu entre o psicanalista austríaco Sigmund Freud e o psiquiatra francês Pierre Janet. As trajetórias dos dois se cruzaram durante uma considerável parcela de suas vidas, uma relação que tem seu início na década de 1890 e estende-se até 1937. Eu não farei uma comparação teórica entre os autores, mas sim retratarei os eventos que marcaram essa história. Antes, farei algumas considerações sobre a figura de Janet. Pierre Janet nasceu em 1859 em Paris.
Durante sua carreira, articulou saberes psicológicos com aplicação clínica, tendo escrito sobre formas de tratamento de diversas psicopatologias, respaldado por suas próprias teorias acerca do funcionamento do psiquismo. Ele pode ser visto tanto como um representante da psicologia, que se desenvolveu em meio aos tratados espiritualistas franceses do século XIX, fonte da qual ele bebeu graças à influência do filósofo espiritualista e tio por parte de pai, Paul Janet, quanto da nascente psicologia experimental francesa, devido ao contato com Théodule Ribot, a quem sucedeu na cadeira de Psicologia Experimental e Comparada do Collège de France. O Janet, ele conheceu Charcot na Sociedade de Psicologia Fisiológica quando apresentava alguns de seus estudos envolvendo a hipnose, posteriormente sendo convidado por ele a assumir o Laboratório de Psicologia Experimental da Salpêtrière, em 1889. Neste mesmo período, Freud vai até Paris para ter aulas com Charcot na instituição. Embora eles estivessem coabitando o mesmo espaço durante esse intervalo, não encontrei nenhum registro ou menção a algum contato entre eles neste momento. Em 1893, Freud e Breuer publicaram um artigo sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, expondo as teses referentes a seus trabalhos conduzidos entre 1880 e 1882. Essas teses foram bem recebidas por Janet, que, naquele mesmo ano, escreve o artigo Algumas definições recentes da histeria, onde fala que os trabalhos de Freud e Breuer confirmavam suas ideias sobre desagregação psicológica e dupla personalidade. Freud, por sua vez, também admite a relação de suas ideias com as de Janet, dizendo que suas visões naquele momento acerca do psiquismo só poderiam ser comparadas com as do francês. Ele faz isso num artigo intitulado Algumas considerações para um estudo comparativo das paralisias motoras, orgânicas e histéricas, também em 1893, um ano depois de conferências de Janet sobre o tema. A primeira crítica de Janet a Freud surge ainda em 1893, em Estado Mental das Histéricas. Janet destaca que Breuer e Freud acertaram ao enfatizar o papel da relembrança e da reminiscência nos casos de histeria, mas adverte sobre o método catártico utilizado pela dupla. Para Janet, o tratamento seria mais complexo do que apenas expressar uma ideia fixa, que é o conceito de Janet para sugerir a incapacidade de síntese de um evento traumático, de modo que este, ao se complexificar, ganharia uma forma de funcionamento autônoma e inconsciente, assim alterando o funcionamento de todo o psiquismo. No ano seguinte, em 1894, surge também a primeira crítica de Freud a Janet. Freud discordava da teoria janetiana, que apontava a existência de uma defasagem psíquica inata nos sujeitos acometidos por psicopatologias, e que este seria o motivo de sua incapacidade de síntese das ideias fixas. Posteriormente, contrapondo Janet, o austríaco apresenta seus próprios pressupostos ao abordar o tema, falando das resistências, que ocupariam um papel-chave em certos casos de histeria. É indicado que, a partir de 1895, Freud mudou mais drasticamente sua postura em relação à teoria janetiana. Ao dissertar sobre o caso de M. von N., Freud diz não ter encontrado qualquer indício da ineficácia psíquica que Janet falava ser uma das principais causas da histeria. Em uma carta de Freud ao médico Fliess, em 1898, Freud diz ter pego o livro Histeria e Ideias Fixas, de autoria de Janet, com o coração pulsando forte, segundo suas palavras, mas que logo perdeu o interesse na obra. Segundo Freud, o livro de Janet se tratava de uma escassa tentativa de esquematização da questão da histeria. Além disso, Freud entendia que o ponto principal, a sexualidade, tinha escapado de Janet, como disserta em Fragmento de uma análise de um caso de histeria, de 1901. O austríaco, em sua obra Sobre a Psicoterapia, de 1904, dedica um espaço unicamente para diferenciar seu método daquele utilizado por Janet. Primeiro, Freud indica a semelhança entre as ideias dos dois, ou seja, a relação que ambos fazem entre a inconsciência de certos processos anímicos e sintomas patológicos. Mas depois, Freud vai marcar suas diferenças, falando que ambos tratavam de inconscientes diferentes e que estes filósofos não estariam tão interessados assim em um inconsciente estritamente psíquico. Quando eu falo filósofos, é porque o Freud faz menção ao Janet, referindo-se também a todo um conjunto de filósofos franceses desse período. Com Freud progressivamente enfatizando o papel da sexualidade, as teorias dos dois se distanciavam cada vez mais. No entanto, Freud ainda faz eventuais menções a Janet, como ocorreu em 1909, onde ele, durante uma das conferências introdutórias nos Estados Unidos, realizadas na Universidade de Clark, ressalta a influência do francês em suas obras, referindo-se a ele como o primeiro a tentar penetrar profundamente os processos psíquicos da histeria. No começo do século XX em diante, a relevância e a notoriedade de ambos só crescia, ainda que a passos diferentes. Janet publicava obras sobre uma psicologia médica aplicada e desenvolvia sua psicologia da conduta. Já Freud, com sua psicanálise, criava uma das doutrinas mais influentes do século XX.
Janet, diante da importância cada vez maior atribuída ao austríaco, faz uma apresentação em 1913, revelando com que olhos enxergava a teoria freudiana. No 17º Congresso Internacional de Medicina, que ocorreu em Londres, ele diz que não vê motivo para toda a agitação em torno da psicanálise, discordando daqueles que a consideravam revolucionária, pois, segundo ele, as teses apresentadas por Freud já estavam anteriormente presentes em seus trabalhos. Nas palavras do autor: no geral, estes escritos, psicanalíticos do caso, só mudaram alguns termos em suas descrições psicológicas. O que eu chamo de análise psicológica, eles chamaram de psicanálise. Onde eu uso sistema psicológico, eles usaram complexos para designar o conjunto de fenômenos psicológicos e movimentos que, combinados, constituem evento traumático. E eles deram o nome de catarse para o que eu designei como dissociação de ideias fixas. Esse é o tom que permeia toda a sua apresentação. Ele explana sobre uma teoria e diz de ideias suas teriam sido plagiadas e deturpadas pela psicanálise. A fala no evento foi transformada em um artigo intitulado A Psicoanálise, sendo publicada no anal daquele congresso, no Jornal de Psicologie Normale et Pathologique, da qual ele era um dos fundadores, e, traduzida para o inglês, publicada no Journal of Abnormal Psychology. Respondendo às acusações de Janet, no texto A Contribuição à História do Movimento Psicanalítico, de 1914, Freud diz que não deve nenhuma de suas ideias ao francês, e sim a Breuer, com quem ele trabalhou antes mesmo de pisar na Salpêtrière, apesar de só ter publicado algo fruto dessa parceria anos depois. Um segundinho, só beber uma aguinha. Durante este período de mudança da postura de Janet em relação ao Freud, o francês publica um breve artigo intitulado O Valor da Psicanálise de Freud, na Revue de Psychothérapie et de Psychologie Appliquée, em 1915. Nessa publicação, Janet destaca a ampla disseminação das teorias freudianas, falando que sua contribuição para a psicologia patológica é inegável. Esses elogios são mesclados com críticas e acusações ao longo da publicação. Mesmo tendo uma clara aversão aos trabalhos do austríaco, ele não tenta negar sua relevância. Em 1909, Janet publica As Medicações Psicológicas, sua tentativa de organizar suas ideias acerca da psicologia médica aplicada. Ali, Janet aponta que a psicanálise, entre outras teorias, tem seu local na história do desenvolvimento das doutrinas médicas e psicológicas. Mas, novamente, lançando críticas a ela, fala de como a psicanálise exagerou e deformou estudos franceses acerca da reminiscência traumática, algo que teria contribuído positivamente ao atrair um grande interesse para esta área de estudos. Freud, por sua vez, continuava reforçando a independência e originalidade de suas ideias. O Freud, ele continuava reforçando a independência e originalidade de suas ideias, né, mediante as críticas do Janet. Como eu fiz menção a uma obra que ele publica em 1924, Uma Pequena Consideração sobre a Psicanálise, esse é o título dela. E no ano seguinte, em Um Estudo Autobiográfico, o austríaco fala do respeito que ele tinha para com Janet, indicando certas convergências com suas descobertas, até ele começar com as elegâncias. Nesta obra, o austríaco responde no mesmo tom em que era criticado, diz que reprova a visão de seu rival acerca das histéricas, que seriam seres com uma defasagem constitucional incapazes de manter seus atos mentais unidos. E acrescenta, dizendo que qualquer um que tenha estudado sobre a história da psicanálise saberá de sua independência para com as descobertas de Janet. Após este período de um debate mais intenso, o último acontecimento os envolvendo só veio ocorrer quando Freud contava 81 anos e Janet 78. Em 1937, Freud recebe uma carta do psicanalista Eduard Pichon, pedindo que ele recebesse Janet durante sua passagem por Viena, mas Freud recusou-se, destacando antigas calúnias de Janet dirigidas a ele. Dentre estas, a acusação de que ele teria assistido suas conferências para roubar suas ideias. Todavia, mesmo com ele não se dizendo disposto a recebê-lo, Janet bateu em sua porta, insistindo em vê-lo pessoalmente. Entretanto, acabou sendo mandado embora pela governanta da casa, que disse que Freud não estava lá. Este episódio de 1937 foi o último capítulo dessa história, pois, com a morte de Freud em 1939, com Janet contando 80 anos, o embate dos dois teve seu fim. Esses embates envolvendo Pierre Janet e Sigmund Freud marcaram a vida de ambos, embora em medidas diferentes, pois muitos que conhecem a Freud desconhecem esses eventos. Grande parte dos que conhecem Janet nos dias de hoje o conhecem justamente por seu embate com Freud. Muitos autores salientam que este desconhecimento de quem foi o francês e sua importância para a história da psicologia francesa se dá justamente por este embate com Freud, motivo de sua reputação ter caído em certo declínio e sua figura ter sido ocultada pela soma do acontecimento.
Finalizando, grande parte das obras que falam sobre este embate são escritas por psicanalistas e geralmente privilegiam uma comparação teórica entre os autores, ao invés de adotarem uma abordagem um pouco mais histórica destes eventos. Obviamente, havendo algumas exceções, como a publicação do italiano Gabriele Cassulo, em 2019. Mediante a defasagem deste tipo de trabalho sobre o tema, a presente comunicação representa um esforço empreendido nessa direção, podendo ser continuada em outras ocasiões. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e encerro minha fala. Muito obrigada, Yuri. Agora a gente iria para o último trabalho, que é da Irina Romanova. Eu estou vendo que ela está aqui, mas não sei se ela está nos escutando. Hello, do you hear me? Yes, we hear you. Do you Beautiful. speak Portuguese? No. No, but I'm very fortunate to participate in the Congress. I read your abstracts, I translated and read them, and the topics are fascinating, and I'm really very interested in the topics which you were presented. I'm sorry, something happened to my webcam, and unfortunately you cannot see me, but I see you. So I will just share my screen, my PowerPoint presentation. So hopefully, just a second. Here it is. Just a moment. We will start it. Slideshow from the beginning. So just several words to introduce myself. I defended my PhD in England, in Loughborough University, and I'm a representative of the European School of Psychology, which is dealing with the School of Critical Discursive Psychology and Critical Rhetorical Psychology. Basically, in my presentation, I try to apply the methods of linguistic and rhetorical analysis to the material of to the historical material, to the material historical of the history of psychology. So I will speak about the essay "The Pornography of Death" by Jeffrey Gorer and about its role in the early history of death studies. It's a bit of change of a topic, I understand, because the panel is about, from what I understand, more about psychoanalysis analysis and rather than about death studies. But nevertheless, maybe it will also contribute to the to the discussion. In October 1955, the essay entitled "The Pornography of Death" by Jeffrey Gorer was published in the conservative Encounter magazine. A few words about Jeffrey Gorer and his essay. Jeffrey Gorer was a British public intellectual who was also doing research in anthropology and had a prominent career in political intelligence department of the United Kingdom Foreign Office. Before the Second World War, he moved to the United States, and his name is usually associated with the cultural personality movement founded by the American anthropologist Margaret Mead and Ruth Benedict. His essay of death was one of many essays on various subjects published by Gorer in the Encounter magazine and intended for general educated readers. It was not based on research and contained authors' reflections on the mass culture of the time. In his essay, Gorer put forward the idea of taboo on natural death that allegedly characterized the Western society of the time. This idea was used to initiate discussion on the violence in mass culture that was labeled by the author, by Jeffrey Gorer, the pornography of death. The essay by Gorer passed almost unnoticed by the scholarly community, with the exception of Hermann Feifel, who was an American clinical psychologist and one of the founding fathers of the modern death studies. It is important to note here that it was Hermann Feifel who introduced the idea of repression of death or taboo on death as a characteristic feature of the Western society to the scholarly literature on death of the 1950s and 60s. This idea was developed in detail in his volume The Meaning of Death, which Feifel edited.
This volume was considered to be one of the most influential books of the time, and in the words of thanatologist Kenneth Doka, clearly established death studies as an academic discipline. This book was reviewed by Time magazine. This is a very popular magazine, popular American general interest magazine. And this book was pivotal in disseminating the idea of the Western repression of death in public and scholarly discourse. Fifield actively promoted the essay The Pornography of Death and the idea of the Western taboo on death it contained. During the first decade after its publication, the essay was quoted in the scholarly literature only by Hermann Fifield, who legitimized it as a part of scholarly discourse on death. By the 1970s, The Pornography of Death started being perceived as one of the key thanatological texts and was included in the accounts of the early history of the discipline, along with the scholarly books and articles on the subject. In my today's paper, I would like to briefly discuss how the essay, published in the General Interest magazine and not intended for scholarly audience, became an important part of the history of an academic discipline of thanatology. Hermann Fifield first mentioned the taboo on death as a characteristic feature of the Western culture and referred to Jeffrey Gorer in his essay in the unpublished paper delivered at the 1956 symposium, The Concept of Death and Its Relation to Behavior, which Fifield himself organized and chaired. This symposium was a part of the yearly meeting of the American Psychological Association. And here we can see the program of the meeting, and somewhere down the slide we can see Hermann Fifield and the reference to the symposium. This symposium basically was the first symposium, the first organized conference where death was discussed by scientists, by researchers. 1 year later, in 1957, Fifield included the same paragraph which he wrote for the symposium, for the presentation of the symposium, about the taboo on death, where he referred to Jeffrey Gorer and his essay, The Pornography on Death. He included this paragraph to the published volume, Clues to Suicide. This volume was published in 1957. In both texts, Fifield mentioned the Western taboo on death and Jeffrey Gorer in the conclusion of his essay. In the applied linguistics, in the field of academic discourse, for example, in the works by Ken Hyland or Jean Parkinson, it's usually pointed out that in conclusions to scientific articles, academic writers try to guide the reader from acceptance of the research data to the acceptance of the writer's knowledge claims. So in these essays by Fifield, the idea of the Western denial of death might be viewed as a part of author's attempt to make sense of his data, of his research data, and generalize on them. And his mention of the taboo of death and Jeffrey Gorer has a status of his opinion, author's opinion, rather than established scientific fact. So reference to Gorer and his essay here formed a part of author's reflection on the results of his empirical study. 2 years later, in 1959, the same paragraph, the same passage, although slightly modified and expanded, was once more used by Hermann Fifield in his essay written for the seminal volume The Meaning of Death, which I mentioned already. This essay was based on the 1956 conference presentation. In his essay, the English anthropologist has commented that death has become, in certain sense, as unmentionable to us as sex was to the Victorians. He points out that in the 19th century, most Protestant countries would seem to have subscribed to Pauline beliefs concerning the sinfulness of the body and the certainty of an afterlife. With the weakening of this concept in the 20th century, there appears to be a concomitant decrease in the ability of people to contemplate or discuss natural death and physical decomposition.
So it is important to know here that Feifel transferred his passage from the conclusion of his earlier text to the introduction. According to John Swales, he is a linguist who developed a model of flow of arguments in the introduction to scientific articles, the so-called creating the research space model. In the introductions, academic writers usually state what is already known and doesn't need verification, and review the research already done by the others in order to show that this knowledge might be incomplete. Placing the idea of taboo on death in the introduction, Feifel constructed it as an established scientific fact and used it as a premise in which, on which he was based in his further reasoning and research. In this way, the essay by Gorer received a status of conventional research article and Gorer a status of a conventional academic, which he was not. As we can see in this quotation, Hermann Feifel cited the essay by Gorer to support his claim that death in the Western society of the time was repressed. As I mentioned earlier, Gorer in his essay didn't claim exactly this and limited his discussion to the violence in the mass culture. However, the catchy title of his essay, The Pornography of Death, and also Gorer's earlier research in anthropology made it convenient for Feifel to refer to the essay while introducing the idea of repression of death in his text. Feifel used several strategies to construct Gorer as an authority on the subject and as a conventional academical author, and the Western taboo of death that was first described by Gorer as a phenomenon that really exists and the existence of which was supported by research. Unfortunately, I don't have enough time to speak in detail about all the discursive and rhetorical strategies Feifel used while writing about Gorer in his essay, but I would like to mention just a few. Firstly, Feifel used the full name, Geoffrey Gorer, followed by definite description, the English anthropologist. The definite article "the" here might be viewed as an indication of uniqueness of Gorer and convey his special status and authority, thus making his ideas more trustworthy and more persuasive. The choice of reporting verbs used to present the ideas of Gorer is also important in this context. Reporting verbs are subtle but very powerful ways of expressing author's position in academic discourse. Here, the choice of reporting words, for example, points out, allows Feifel to indicate that the claims in the reported message should be taken as accepted. Also, the body of argument contains a sentence ascribed to Gorer that death was unmentionable to us as sex was to the Victorians. This thesis was buttressed by the authority of Gorer and could be viewed as a strong argument in favor of existence of the taboo of death. In this sentence, Feifel, following Gorer, brought together the repression of sexuality and repression of death, comparing the repression of death with the model repression, model in inverted commas, Victorian repression of sex, which was publicly accepted by that time, suggested that the repression of death was also real. It was a real phenomenon. In other words, it contributed to its reification in terms of Serge Moscovici, and makes it easier for Feifel to argue that the object of repression just have changed over the time. Instead of repressing sexuality, we in 1950s are repressing death. So to conclude, to sum it up, as I tried to show, the construction of the essay, The Pornography of Death, as a scholarly text, as Gorer as a conventional academic in the early publication of Feifel, was an important step in the promotion of the idea of the Western repression of death. Feifel advocated this idea in the majority of his published work in the interview. And also, breaking the taboo on death was considered to be Feifel's main contribution to the field of death studies, and this was stressed in the citation of his 1988 award from the American Psychological Association. The promotion of the idea of the Western taboo of death in the early articles by Feifel firstly contributed to his ethos as a pioneer in research in the field. In the long run, this idea also helped to promote the discipline of death studies, which Feifel was trying to establish. It referred to the conspiracy rhetoric and showed that, stressed the fact that
only a small group of scientists basically managed to break the taboo on death and published prevailing like societal taboo on death and publish and do research on this basically taboo subject. Also, last but not the least, this idea, the idea of taboo of death, helped to promote the volume, the meaning of death as a commodity on the market, sell the book. By the 1970s, the thesis of the Western taboo on death became a part of scholarly discourse on death and was constructed, and taboo on death was constructed as a phenomenon that existed in reality in all the accounts of the early history of the discipline. This idea is so commonplace in the history of thanatology that it's possible to view it as a part of the origin myth of the discipline. The concept of origin myth was introduced by Franz Samuelson in 1974. Also, the essay The Pornography of Death and the volume The Meaning of Death, although they were usually constructed as a key text for academic thanatology, as I tried to show, cannot possibly be viewed as typical example of scholarly prose. They are not academic texts, neither the essay by Gorer nor the book edited by Feifel. And this observation might lead us to the conclusion that death studies as a scientific discipline did not originate at the, like as we usually sort of perceive the academic discipline. They originate basically in the universities, and then the scientific knowledge is widely spread and reach the general public. Here the story, I think, is quite the opposite. The discipline was basically originated in the public level of communication, which is not a very uncommon scenario in the history of science. For example, evolutionary psychology, which uses the theories of Darwin as applied to the human behavior, also had this very similar origin. Like there were a couple of books on evolutionary, popular book on evolutionary psychology, which were published. It's all created a very wide public discussion, and then the evolutionary psychology basically was established as a scientific discipline and was accepted by the academic community. Similar story happened to 19th century biology, which was studied by Massimiliano Bucchi. So the discussion of Western attitudes to death in the essay The Pornography of Death by Gorer caused interest in this problem, in the problem of death in the wider public, and introduced the idea of death denial, death being a modern pornography, to the public discussion. After this, the volume The Meaning of Death, edited by Hermann Feifel, further promoted this idea and introduced it to public and later into academic discourse on death. This, in this case, making of thanatology and the way the idea of repression of death was constructed in the early texts, thanatological text, might be interested not only as a relatively unknown page in the history of social sciences, but also as an illustration of this bottom-up way of establishment of the academic discipline. So that was it. Thank you. If there's any questions to you, I'm going to translate, okay? I'm going to try to translate. Yes, Thank you okay. for your paper. Então, a gente vai abrir agora para discussão, para perguntas. Eu sei que a gente se estendeu bastante no tempo das apresentações, mas vamos tentar promover alguma discussão sobre os trabalhos. Mariana, vou pedir para você me ajudar com isso, porque eu não vi quem levantou a mãozinha primeiro. Isabela, Fernanda e Yuri. Certo, vamos lá, Isabela. Estão me ouvindo? Bom, eu caí nessa sala de paraquedas, mas eu fiz uma pesquisa em história de quadrinhos, mas na análise do comportamento. Porém, coincidiu de eu ler também essa revista que o Diego apresentou, da psicanálise. Só que depois, quando for dividido o meu PIBIC, eu fui para a parte da análise do comportamento.
E aí eu fiquei... Na passagem inteira da minha pesquisa, foi como se os produtores daquela HQ estivessem vendendo para a sociedade a sua própria profissão. E quando eu li e colhi alguns dados dessa revista da psicanálise, eu tive a mesma ideia. E aí você me disse, eu tô indo para um caminho totalmente errado, que é do tipo, a gente tem esse profissional, o psicanalista, e ele vai ser aquele cara que vai conseguir resolver todos os seus problemas, fazer o grande ajustamento social, que a gente chama. É nesse sentido que você conseguiu coletar esses dados, ou eu estou indo para outro caminho? Deixa eu só ver se eu entendi. Quando você falou vendendo sua profissão, quem estaria vendendo exatamente? As pessoas que fizeram esse quadrinho. Porque na minha cabeça, pelo menos da análise do comportamento, o que acontece? Eles usam a imagem desse herói, que é travestido pelo esse analista do comportamento, para que as pessoas que estiverem lendo consiga pegar essa nova representação daquele do Salvador, do mocinho. E aí eu fiquei pensando que o psicanalista teria feito a mesma coisa. Eu respondo agora ou junta todas as perguntas, depois todo mundo responde? Como que é melhor? Não sei também, porque eu não sei se a gente vai ter tempo para muitas perguntas, mas acho que você pode responder agora brevemente, se você puder. Tá, eu vou tentar ser rápido então. Então, me parece que naquele momento em que eles estavam um pouco com suas opções limitadas, né, no que publicar, por exemplo, essa editora específica, ela publicava muitas histórias de terror, histórias de violência, né? Mas sempre tinha um herói ali, outro. E aí, nesse momento, me dava a impressão que eles estavam criando um novo herói. O psicanalista era o herói. Porque era uma... naquele momento, naquela sociedade norte-americana, o psicanalista, o psiquiatra, né, ele era considerado uma pessoa de muita autoridade. Então, eles estavam sempre nos jornais, na TV, dando opiniões, dizendo como deveria ser uma família. Né? Tem algumas pesquisas que eu encontrei por aí que eles davam entrevistas dizendo mesmo, ó, famílias, você não pode se divorciar, você tem que manter o seu casamento. Isso era até uma coisa meio normalizando o papel da mulher, né? Você tem que manter seu casamento, porque senão seu filho vai ser um delinquente quando crescer, assim. E aí existia essa autoridade ao psicanalista, então ele tinha um grande prestígio naquela sociedade. Essa revista, naquele momento, que eles não sabiam o que fazer, precisavam publicar novas histórias, já que as deles estavam proibidas, eles criaram essa nova aventura, né? Uma aventura que se passa no divã, sendo o psicanalista um herói. Tipo, vamos lá, vamos pegar então uma autoridade comum da nossa sociedade e colocar ali. Uma comparação interessante que eu vi uma vez o desenho, a ilustração do psicanalista naquela história em quadrinhos, ele não tem nome, ele é chamado o psicanalista ou o psiquiatra. Ele tem o queixo quadrado e usa óculos. É muito Clark Kent, super-homem, assim. Mas, enfim, é isso. Acho que meio que eles estão dizendo, né, que no momento de macartismo, vamos lá, famílias americanas, todo mundo faça psicanálise. Era uma coisa bem normalizadora, né, porque estava ligada à psiquiatria. E mantenham suas famílias unidas e etc. Aquela coisa, assim. O psicanalista seria o herói, um dos heróis envolvidos para manter o estilo de vida americano, assim. Obrigada, Diego. Muito interessante seu trabalho, achei. Valeu. Fernanda agora, né? Eu tinha algumas questões para o Diego também, mas como a gente tem pouco tempo, eu acho que a gente termina 4 horas, né? Eu vou deixar rodar para outras pessoas perguntarem sobre outros trabalhos. Certo, Yuri. Minha pergunta, no caso, é para você, Renata. Nessas pesquisas acerca da história da pré-psicanálise nesse quesito, eu queria saber se você encontrou referências ao Janet e a esse embate entre ele e o Freud, porque, pelo menos a minha leitura que eu fiz, sempre que eu fui pesquisar por fontes que estavam vindo de pessoas da psicanálise, é uma história que ou é retratada muito pouco, ou com uma mera questão teórica, e certos eventos são deixados de lado.
Então, minha pergunta é como na sua pesquisa, se houve, nesse caso. Olha, escutando seu trabalho, lembrei muito do artigo de 1894, se não me engano, ou eu estou confundido com o de 1896, que é o as neuropsicoses de defesa e observações adicionais a neuropsicoses de defesa, né? Que Freud vai citar Janet, assim, muito claramente, mas numa visada mais teórica mesmo. Nas cartas ao FIS, não me recordo, mas também tem isso, né? Quando a gente está com o olhar dirigido a uma coisa, no meu caso era fantasia, às vezes a gente perde um pouco, né? Mas não que eu me recorde, assim. Me recordei muito desse artigo que Freud vai discortar, de Janet, de Breuer, enfim, de alguns outros teóricos. Mas foi isso. Obrigada pela pergunta. Belezinha. A Irina, Isso. I would like to comment and to ask Diego. Is a presentation whom I read the abstract. Of course, I didn't understand the presentation itself because it's in Portuguese. What I wanted to say is that I did very similar research. It was a very small research about the dissemination, the concept of repression, the psychoanalytic concept. In the American magazine, in American Time magazine, basically between 1923 and 1970. And I think I got some very, very similar results to what Diego mentioned. Basically, I tried to see, because repression is a key psychoanalytic concept. And basically, it allows us to speak without repression. Unconscious doesn't exist. So, in order to speak about unconscious, we need first to speak about repression. And basically, this is a concept that basically gives the power, say, on ourselves. It takes it from our own hands, yes, but give it to the psych professionals, to the psychologists, psychiatrists, psychoanalysts. What I mean that, sometimes we as normal people, yes, we don't understand what we have repressed, when and why, and we need especially trained people, psychoanalysts, who have power to tell us, like, what is repressed in us, why and how. Basically, it's a matter of power. And similarly, I got quite similar results also, that in the 1950s, the psychoanalysis and this psychoanalytic concept of repression was basically spread not by the doctors and psychiatrists and, I don't know, psychologists, but generally by artists, by authors, by writers, by cinema experts. And basically in the 19, that's why I think there is some connection between this research and what Diego did. And I was very interested to know that these comics exist, because I thought, that time in the 50s, basically the only spread was through the written media, basically by the magazines, mostly by radio, by the magazines, by newspapers, by books. But it was very interesting to me that this kind of comics also exists. I tried to analyze also some stories that magazine suggests. And basically, I use the theory by Vladimir Prop, if you know him. It is a literary criticist who dealt with the fairy tale. And in my analysis, basically, psychoanalysts in this fairy tale, in this story, say, if we analyze the narrative about a psychoanalytic case as a fairy tale, he works basically as a magician. And repression, sexual repression or any other kind of repression, works like a magic, like some witch basically bewitched you with some bad magic. And the psychoanalyst basically works as a good magician, which takes the magics away from you. And it's very, very visible if we analyze these stories given to the magazine, published in the magazine, by means of fairy tale analysis.
And also, what I wanted to ask Diego also, what methods does he use to analyze the comics, and where he analyzed not only the text but also the visual components of the, for example, by means of visual rhetoric, and what are the methods? Eu não entendi a pergunta só no final. Irina, can you repeat the final question you made? The question, yes, the question is, do you analyze only the text, the words of the comics, like what is said, or do you analyze also the visual part, the pictures, the colors, the font, what else is there in the picture, basically? Entendeu agora, Diego? Sim. Deixa eu ver. Eu vou tentar arriscar meu inglês. My focus... Oi. Para que você seja bem breve, porque a gente tem que terminar às 4 horas. Oi, signal me. Sorry. My focus is in the text, in the history as all, but sometimes the picture is very important and bring a great significance, and I can and I need analyze the picture in the moments the character talk about his dream. The picture is very important, and so in this moment I analyze the picture, but my focus is in the history, all the history, and especially the text. Obrigada. Thank you very much. It was very, very interesting, really, for me, your presentation. Thank you. Obrigada a todos. Obrigada a Mariana também por ajudar a gente aqui nessa sessão, nessa coordenação de sessão. Os certificados de todos, né, vão ser enviados por e-mail depois do evento. Para quem, né, para quem apresentou o trabalho, né? Caso vocês tenham interesse em submeter o artigo, a publicação, né? O trabalho para publicação pode ser feito de duas formas. Não sei se todos receberam esse e-mail, mas acho que sim. Todos receberam? Então não vamos estender muito, porque a gente já está no final. Mas gostei muito a todos, eu gostei muito de todos os trabalhos, eu achei todos muito interessantes. É uma pena que a gente não tenha tempo para discutir, porque acho que tem pontos aí entre os trabalhos que se comunicam, que seriam muito bacanas, mas enfim, uma próxima oportunidade. Bom evento a todos e muito obrigada, viu? Só uma pergunta, Renata. Essa sessão específica, ela não continua amanhã, né? Não sei te informar isso. Mariana talvez saiba. Só o eixo 1 e qualquer outra sessão, mas sob sua coordenação é só hoje. Não, eu acho que é isso, só hoje. Tá. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bye, bye. Obrigada. Thank you. Boa tarde. Tchau.